Enquanto eu luto para manter o meu negócio de pé, milhões de famílias enfrentam o pior tipo de inflação, a inflação dos alimentos. O que acontece quando um governo que se diz socialista faz a sua população passar fome? Vamos juntos meditar sobre isso? Fique comigo até o final desse vídeo. Olá, eu me chamo Guilherme Zamba e seja muito bem-vindo a este canal, onde eu busco trazer reflexões sobre questões relacionadas à cultura e ao cotidiano, sempre apontando para a palavra de Deus que se aplica a todas as épocas. Nesse vídeo, eu vou falar de forma bastante pessoal, falar não somente sobre a atual situação econômica do país, mas também a meu respeito. Os que me conhecem sabem que eu faço música, rap cristão, rap consciente, mas não é algo que traz sustento financeiro para mim. Sabemos que é necessário que sua música toque milhões de vezes para que você receba dinheiro dos royalties, das plataformas como Spotify, Deezer. E minha música ela é underground além de cristã. Mas eu encaro como um ministério, como uma missão. E eu sou muito feliz fazendo isso. Sendo assim, eu tenho que trabalhar em outra área, no caso, as vendas, para trazer sustento para a minha família. Trabalho no setor de vestuário. Eu aluguei um salão, estou com uma loja física. E sobre o Rima Teológica, eu tenho um site das camisetas do Rima Teológica, que é o meu ministério de rap cristão. E as vendas das camisetas ajudam a complementar a minha renda. Eu vou deixar um link na descrição e no final desse vídeo um cupom de desconto para você aplicar no site caso se interesse por alguma camiseta. E eu vou te dizer, elas estão bem maneiras. E vale dizer que também estou na liderança de uma plantação de igreja aqui na minha cidade, ativo no pastoreio. Porém, eu sou bivocacionado, ou seja, não estou de modo integral me dedicando somente ao ministério pastoral, pois a igreja ainda não tem condições de ter um obreiro integral. Mas, de qualquer modo, é algo bastante cansativo, mesmo sendo um privilégio servir a Deus e o seu povo. Por isso eu peço que orem por mim e pelo meu ministério, pela minha vida. E como eu estava dizendo, eu sou um empreendedor. Eu aluguei um salão para a minha loja, que fica dentro de um posto de gasolina. Então eu tenho contas a pagar, fora o aluguel da minha casa, onde eu moro, né, porque não é minha. E eu tenho visto as vendas despencarem nos últimos meses. Mas eu sei que praticamente todos os lojistas da cidade estão na mesma situação. Durante a semana, o centro da cidade está um deserto. Muita loja fechando, muito salão sem alugar. Sei que muitos empreendedores estão em uma situação bem delicada emocionalmente, abalados. A conta chega e a gente não sabe o que faz para conseguir o dinheiro, avalia e bola novas estratégias de vendas, liquidações, enfim. Mexe muito com a gente. Eu prefiro estar com a despensa vazia do que ficar devendo. Mas mesmo com essas dificuldades, eu tenho alimento na minha mesa. Eu sou grato a Deus por cada refeição que Ele me dá. Porém, eu não consigo deixar de pensar em quem não tem nem o básico. Eu me sinto agradecido, mas também triste por lembrar que enquanto ovos, carne, arroz e feijão disparam no preço, famílias pobres ficam sem o sustento de verdade, comida que sustenta de verdade. O ovo e o quilo da carne está lá nas alturas. E até o prato, feijão com arroz, está virando um artigo de luxo, podemos assim dizer. Eu quero dizer que não é só o que chamamos de mistura, que é carne e ovo, que está com o preço nas alturas, mas também o básico, que é o arroz e feijão. E me faz lembrar nossos parentes mais velhos, né, que diziam coisas do tipo, né, no meu tempo de criança, mistura era uma vez por semana, e quando tinha, na maioria das vezes era só arroz, feijão e malemar um ovo. Eu já ouvi alguém falar assim também, né? Mas eu vou te dizer que hoje, no tempo presente, tem pessoas que estão comendo aqui no Brasil massa de amido.
com sal, né? Igual nos países mais pobres da África. Miojo no almoço e na janta. Nada saudável. E eu penso, né? Eu estou no estado de São Paulo, mesmo estando no interior, né? Um dos mais ricos do país. Agora imagine o povo que está lá no Amapá, lá no Acre. Imagine a situação deles. E olha aqui, segundo o Datafolha, o centro de pesquisas que sempre foi considerado meio tendencioso, né, a favor dos governos de esquerda, eles disseram, segundo a pesquisa de 13 de abril deste ano, 58% dos brasileiros reduziram a quantidade de comida que compram entre as famílias com até 2 salários mínimos. 67% cortaram gastos com alimentação. 61% diminuiu a frequência de comer fora de casa. Reduziram a variedade de alimentos consumidos. Enfim. E o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias, disse em 2024 que em 2025 será o ano em que pela segunda vez o Brasil sai do mapa da fome, com redução da miséria ao mais baixo patamar, redução da pobreza, fazendo o país ter a maior classe média da nossa história, ele disse. Mas hoje nós vemos que até os que são considerados classe média estão em uma situação de insegurança financeira, temendo insegurança alimentar. E ao pesquisar sobre esse cidadão, esse ministro, eu me deparo com a seguinte atual matéria que diz: Ministro Wellington Dias defende viagens da Janja e mais centrão do governo. Ou seja, o cara defende as viagens da Janja, conhecida também como esbanja pelo povo, que tem um time, uma comitiva que a acompanha e juntos eles têm um gasto absurdo, cheio de regalias e luxo. Ela que não foi eleita por ninguém. É o descaso com as contas públicas em um governo que consegue mais gastar do que arrecadar. Num país tão grande e rico de recursos como o Brasil, eles conseguem essa proeza. Então imagine o descaso e a corrupção. Veja isso. Em uma matéria da Gazeta, diz que o descaso com as contas públicas custarão alto para o país. E vai dizer que o descuido fiscal permite o endividamento crescente que mantém o país no atoleiro e uma crise de confiança que não parece ter fim. E diz também que o próximo presidente que encontrará o país em 2027 verá as contas públicas em colapso. E sobre essa crise de confiança, não é somente nos investidores, no mercado de trabalho, coisas que eu não entendo, né? Mas também nas pessoas comuns. Eu vejo direto em conversas, pessoas dizendo coisas como, cara, eu não sei o que vai ser, R$ 30 o quilo do pimentão. Aí a gente vê no mercado, promoção, R$ 3. Aí quando a gente vai olhar, a cada 100 gramas. Mas eu vou te dizer, nada novo debaixo do sol. A crise de preços, como resultado de maus governantes, me remete às Escrituras. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 25, lemos que houve uma grande fome na cidade, tão severa que uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata, e um pouco de esterco de pomba custava 5 peças de prata. Deus já alertava há séculos sobre o horror de uma economia em colapso. E ele também denuncia os que exploram os pobres. Em Amós, capítulo 5, diz que o Senhor diz assim: vocês que pisam os pobres e exigem deles altos tributos, vocês oprimem os justos e recebem suborno e impedem que os pobres recebam justiça nos tribunais. Em Provérbios capítulo 28 diz que um governante perverso que oprime os pobres é como um leão que ruge ou um urso faminto, mas quem odeia o lucro desonesto terá vida longa. Em Ezequiel capítulo 22 diz que Deus compara líderes a lobos que despedaçam suas presas, devorando o povo para enriquecer por meio de seus crimes. Essas palavras continuam tão atuais, não? E vou te dizer, aplicando aos nossos tempos, grande parte dessa dor se deve a governos que se dizem de esquerda econômica.
e adotam políticas de mesada, mixaria para quem depende do Bolsa Família, em vez de criar oportunidades reais de trabalho e empreendedorismo. Não sou contra, tá, o Bolsa Família, mas desde que ajude a pessoa por um momento, mas que ajude ela a crescer por meio do seu trabalho, né? Um governo que não investe, né, em programas de qualificação profissional, incentivo ao pequeno comércio. É esse o nosso governo. Eles querem parecer socialistas, mas esbanjam dinheiro público em privilégios, cartões corporativos, obras superfaturadas, corruptos, vivendo como verdadeiros burgueses. Enquanto isso, a inflação corrói o poder de compra de quem já tem o orçamento no limite. E a fome bate a porta de milhões de lares. Eu vivo na pele a insegurança econômica, sem saber se minhas vendas vão cobrir minhas despesas do mês. E olha que eu tenho 3 filhos, mas ainda eu posso garantir alimento para a minha família. Muitos brasileiros não têm essa opção, mas tenho a bênção de ter uma esposa que é parceira, me ajuda nas economias, não é gastona. Meus filhos, eles compreendem as dificuldades que passamos, sabem que buscamos o melhor para eles. Temos uma família unida. E eu creio absolutamente, falando por mim, que isso se deve à fé cristã em minha família. E assim conseguimos caminhar naquela tensão de estar em um momento de insegurança econômica, ao mesmo tempo que confiamos na providência de Deus. Paulo disse para os coríntios, em 2 Coríntios, a respeito dos seus companheiros e dele mesmo, do ministério deles, ao dizer: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, abrimos todo o nosso coração. Também estou abrindo o meu coração com vocês e creio que você deve ter se identificado com o que eu disse até agora, né? Pois muita gente está na mesma situação. Sendo assim, eu vou dizer o que é mais importante. Eu aponto você para Jesus, que se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos em espírito. Se nessa Páscoa você se encontra sem dinheiro para chocolate, em um mundo que colocou como protagonista o coelho nessa época, o coelho da Páscoa, eu te digo, não se esqueça do Cordeiro, que morreu para trazer a redenção para um povo chamado por Deus. E estar unido com Ele é a minha maior riqueza. Amém? Que Deus te abençoe. Já pensou em vestir uma camiseta que, além de estilo, carrega uma mensagem que edifica e expressa sua fé? Com estampas que comunicam verdades bíblicas e os princípios da reforma protestante, nossas camisetas não só comunicam a mensagem, como também despertam a curiosidade de quem vê, criando oportunidades para você testemunhar do Evangelho. Então, conheça agora as camisetas do Rima Teológica, o Ministério de Hip Hop Cristão de Guilherme Zamba, com estampas teológicas e exclusivas, produzidas em tecido 100% algodão, disponíveis nas modelagens oversized e tradicional. Acesse agora rimateologica.com.br e faça o seu pedido. Nosso site tem parceria com as melhores transportadoras do país, garantindo que seu produto chegue com rapidez, segurança e frete econômico. Camisetas com qualidade, beleza e conteúdo confessional, rimateologica.com.br.